Este foi o caso clínico que nós acolhemos aqui hoje, no início da manhã. A paciente com esse relato aí: doutora, eu acho que minha coroa tá um pouco bamba, tô achando assim uma fissura na parte de trás. E aí, quando a gente vai fazer o exame, na técnica da remoção, gosto muito de fazer a remoção quando há suspeita, gente, dessa imobilidade. E aí eu já deixo a primeira dica aqui de um raciocínio clínico, de uma importância muito grande, porque a coroa pode estar com mobilidade, porque de fato a coroa sim soltou a conexão, seja só a coroa, seja a coroa e o núcleo, como é esse caso que a gente pode observar. Mas pode ser um caso também de uma fratura radicular, né? O dente fraturou e a mobilidade está no conjunto, né? Tanto a coroa quanto a parte radicular. Ou a gente pode também observar as duas condições juntas. O paciente está com mobilidade na coroa, mas também está com uma raiz fraturada. Então é importante a gente perceber essa origem, porque a gente precisa saber qual que é a profundidade dessa fratura em caso de fratura radicular, tá bom? Mas nesse caso desse paciente, a gente observou que quando a gente fazia o movimento de mobilidade, a raiz permanecia stop, né? Permanecia parada e a movimentava apenas a coroa. Então, com a técnica do fio dental, a gente removeu e saiu a conexão pino e coroa aí da raiz. E é importante a gente fazer uma avaliação nesse caso do porquê, né? Eu sempre converso e questiono a paciente o que levou, né? Se ela estava mordendo alguma coisa, o que aconteceu que ela percebeu que a coroa começou a ficar bamba. E a paciente não percebeu. Ela não mordeu nada, não lembra de nenhum barulho, nenhum trauma que levou a esse dente ficar com essa mobilidade. A única coisa que ela lembra é que o dente estava bom. Então é importante a gente pensar em alguns recursos. Bom, o paciente não mordeu, o paciente não levou um trauma, e aí a gente pensar no que pode ter acontecido para esse dente ter fraturado. E aí vocês podem observar que existe aquela proporção que a gente estuda em relação ao tamanho da coroa e ao tamanho do núcleo, tá? E isso a gente precisa lembrar que o núcleo tem que ser pelo menos, né, o tamanho de uma coroa. A gente obedece aquelas unidades de 5 milímetros que a gente deixa no ápice, mas o ideal é que o núcleo seja pelo menos o tamanho da coroa. E aí a gente já pode observar que essa primeira regrinha não foi obedecida na confecção desse núcleo. O núcleo ficou curto em relação ao tamanho da coroa, tá? E aí, seguindo o nosso bate-papo com a paciente, a gente descobriu também que a paciente faz apertamento, que ela arranja os dentes, então ela também tem o bruxismo, o que também facilitou. Então, associou que o paciente faz apertamento ou arranja os dentes e que ele tem o pino curto, gerando aí essa queda dessa coroa, tá bom? Então, é importante que nesse momento a gente entenda tudo isso, pense no nosso raciocínio clínico, o que a gente vai fazer como resolutivo, mas o que a gente vai fazer naquele momento, tá? Pra gente adaptar esse dente de uma forma que o paciente fique mais seguro. Porque não pode ser um cimento provisório que a gente vai colocar, por exemplo, um hidróxido de cálcio para fazer uma cimentação provisória. Se o cimento que foi adaptado como definitivo soltou, quem dirá o hidróxido de cálcio? A gente também não pode pensar em colocar ela como definitiva, apesar dela estar encaixando, dela estar bonitinha, esse núcleo vai soltar e a gente não sabe quanto tempo, mesmo a gente usando o nosso sistema adesivo. Então a gente tem que pensar nisso também, tá bom? E aí a gente pensa na possibilidade de fazer a troca desse núcleo, mas nesse momento colocar uma cimentação que seja mais tranquila ali para o paciente. Então ali nesse caso eu optei em fazer uma cimentação
com cimento resinoso mesmo, para dar mais segurança, mais estabilidade, manter essa gengiva e a gente ir acompanhando aí, fazer até mesmo o tratamento do bruxismo dessa paciente, do rangeiro, uma proteção, tá bom? Então é muito importante que você não só resolva o problema local daquele momento, né? Poxa, meu dente soltou. Não só simplesmente, vamos colar o dente, mas vamos pensar também no raciocínio clínico e no pensar no acolhimento desse paciente. O que a gente vai fazer para ser mais resolutivo? Para chegar no outro dia e te ligar, sabe, doutora, aquele dente que você colou, soltou de novo. Então é muito importante que a gente pense o que causou a queda desse dente, além de sermos resolutivos e usar um tipo de tratamento, no caso um cimento para colagem desse dente, que vai garantir que ele vai ficar quietinho ali, sem incomodar o paciente, até que a gente faça a tomada, a decisão final de qual vai ser o tratamento definitivo para esse paciente, tá joia?